Irmãos, não era fácil ser crente na época de Daniel. Não era fácil ser crente, ainda mais ser um crente e jovem. Se a gente olhar a situação dele e da nação de Israel antes do cativeiro, era que a nação estava inteiramente entregue à desobediência. Era uma nação desobediente. Era uma nação que estava entregue à idolatria. Havia acontecido anos atrás uma reforma por meio do rei Josias, quando ele encontrou o livro da lei perdido no templo, e ele convoca o povo a uma busca a Deus, e houve então uma reforma espiritual. O povo teve fervor e passaram a obedecer a Deus, mas esses tempos passaram, esse tempo ficou para trás, e o povo se entregou novamente à idolatria, à busca, à adoração por outros deuses. Deus então levantou profetas, como o profeta Jeremias e Abacuque, para dizer àquele povo: olha, se vocês não se arrependerem, virá a punição para vocês, e essa punição virá do norte, virá da Babilônia, virá dos caldeus, haverá calamidade, acontecerá isso entre vocês. Babilônia era a nação mais poderosa daquela época. Ela invadia e estava conquistando espaço, invadindo reinos e ampliando geograficamente o seu terreno, e de forma poderosa também, aumentando o seu poder, aumentando o seu número de escravos, de servos. Então a poderosa Babilônia, ela invadiria Jerusalém. Deus falou, caso o povo não se arrependesse, e levaria o povo ao cativeiro. E em 606 a.C., houve a primeira invasão. Nabucodonosor cercou Jerusalém, ele entrou na cidade, ele saqueou o templo, levou os utensílios ali do templo, levou todos os tesouros que ali tinha para a Babilônia. Levou também pessoas ricas, jovens e bem dotados, inteligentes, sábios, estudiosos, deixando os demais para trás. Estabeleceu Zedequias como governador ali. Mas Zedequias, ele também se rebelou contra a Babilônia. Então, no ano de 586, há uma nova investida, um cerco de Nabucodonosor a Jerusalém. Eles cercam e vencem aquela cidade pela fome, impede que entre alimento, ele corta os dutos de água, e o povo então se entrega, se rende. Ele invade a cidade, e agora ele queima casas, ele queima o templo, derruba as portas, derruba os muros da cidade. Ele matou muitos jovens, homens, as jovens, as mulheres, eles abusaram delas, forçaram as jovens, e levou o povo ao cativeiro. A Babilônia era o maior império na sua época, e foi nesse contexto de apostasia, de incredulidade, de mundanismo, de infidelidade, de desobediência, de guerra, de tensão, de ameaça de uma invasão internacional, de inimigo de fora, que Daniel e seus amigos viveram. Foi esse o contexto da infância e da adolescência daqueles jovens. E foi nesse tempo dramático que ele viveu. Ele fez parte daqueles que foram levados para a Babilônia no primeiro escalão. E Daniel, irmãos, quando a gente pergunta, e você faz uma gincana, ou pergunta entre crianças, quem era Daniel? Aquele que foi jogado na cova dos leões. É essa a primeira menção que a gente tem. E é essa a primeira, assim que nós conhecemos Daniel, aquele que foi lançado na cova dos leões, que passou por essa prova e sobreviveu. Sadraque, Mesaque e Abednego é reconhecido como aqueles que enfrentaram a fornalha ardente. Mas, irmãos, bem antes dessa provação da cova dos leões, a fornalha ardente,
Daniel e seus amigos foram colocados em um ambiente que possivelmente ainda era muito mais perigoso. Era um lugar que não tinha cova e nem leões, não tinha fornalha, não tinha fogo ardente, mas havia riqueza, havia brilho, que poderiam, de certa forma, corrompê-lo. Eles foram colocados num ambiente que poderia corromper eles, o coração deles. A vida de Daniel, irmãos, quando a gente olha, ela traz ensinos para nós de alguém que viveu no caminho certo, no meio da escuridão do relativismo. O testemunho de Daniel, ele rompeu as barreiras do tempo e até hoje serve como encorajamento para homens e mulheres, para a igreja do Senhor, espalhada por esse mundo inteiro, como alguém que viveu de forma íntegra diante de um povo ímpio. No meio de uma geração que se corrompia, Daniel possuía valores absolutos. Ele não se corrompeu. Ele ainda era adolescente, mas ele conhecia Deus. Ele ainda era muito jovem, mas ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele estava, irmãos, no começo da sua vida, mas ele não se misturava com aqueles que se entregavam ao relativismo moral, que dizia, não, tanto faz, não tem nada a ver a gente fazer isso. Daniel, ele era um crente de verdade, e ele não se corrompeu, moralmente nem espiritualmente. Era um jovem que tinha coragem de ser diferente, no meio de uma geração dos iguais. Em Israel ele foi diferente, e a conduta dele demonstra isso. Ele não foi daqueles que se entregaram à idolatria, mas ele viveu de forma diferente ali entre aquelas pessoas. Na Babilônia, da mesma forma, ele viveu de forma diferente. Então, irmãos, após tomar Jerusalém, voltando aqui para o contexto do texto que nós lemos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, dizendo que ele trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como das pessoas mais nobres, e que deveriam ser todos jovens, jovens sem nenhum defeito, tudo bonitão, devia ser saradão, bonito, sem nenhum defeito físico, que fossem instruídos de sabedoria, que fossem pessoas estudadas, que tivessem conhecimento, competência para assistir no palácio. E havia um objetivo claro para essas pessoas, para eles serem treinadas, ensinadas a cultura e a língua dos caldeus. Traga essas pessoas e tragam com esse propósito. Eles vão aprender a nossa cultura, a nossa língua, a língua do nosso povo. O rei ordenou que jovens de Israel fossem trazidos e convivessem e servissem no palácio. Dentre outros que foram levados, a Bíblia não cita, mas é citado aqui Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que receberam esses nomes, mas que tinham nomes anteriores, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, irmão, e seus amigos eram jovens fiéis a Deus, apesar do presente de oportunidades que eles tinham e do grande risco que eles tinham. Porque se eles agissem, ele dissesse, nós não vamos fazer isso, e colocasse o pé na parede, com ignorância, eles eram mortos. E ali naquele país, onde era a maior potência do mundo, eles receberam oportunidades. Viver, irmãos, exige discernimento e sabedoria. Sempre exigiu, tanto lá atrás como hoje. Viver exige discernimento, que nós tenhamos discernimento do que é certo, do que é errado. Há muitas pessoas que naufragam diante das oportunidades que surgem diante de si. Surgem oportunidades e eles não fazem uma análise.
Eles não têm discernimento. Eles não pensam em dizer: será que essa oportunidade vai fazer bem para mim? Será que essa oportunidade que eu tenho, talvez de um emprego, de ingressar numa empresa, vai fazer bem para a minha pessoa, para a minha conduta, para a minha família, para a minha vida espiritual? Será que as decisões que eu vou ter que tomar vão fazer bem? Então, viver, irmãos, exige discernimento. E aqueles adolescentes arrancados do seio da sua família e agora vivendo como escravo tiveram oportunidades. A vida ofereceu para eles muitas oportunidades sedutoras. A vida apresenta para mim e para você oportunidades. Eles foram escolhidos, irmãos, para estudar numa universidade na Babilônia. A Babilônia criou uma universidade para formar jovens cativos. Por isso, quando eles invadiam uma nação, um povo, eles escolhiam jovens que eram estudiosos, os nobres, porque os nobres eram quem davam mais estudos, ou os reis, mais estudos para os seus jovens. E eles traziam esses jovens, e eles colocavam nessa faculdade, e essa faculdade, a Babilônia tinha a intenção de que aqueles jovens aprendessem ali a cultura deles, inserissem no coração, na mente deles, a cultura babilônica, e eles fossem servir no palácio, e servir como servos do rei, servir ao povo, seus compatriotas que ali estavam, para ensinar eles aquilo que eles haviam aprendido lá na faculdade da Babilônia. Como hoje a gente olhar para o nosso país, o governo que nós temos, ele foi o governo que mais construiu faculdades no Brasil, é verdade. Mas, se a gente olhar, as reitorias dessas faculdades estão cheias de pessoas com ideologias socialistas e comunistas. Por isso que uma pesquisa aponta que 80% dos jovens cristãos que entram nas faculdades hoje saem de lá ateu ou adepto dessas ideologias. É um perigo. A Babilônia usou essa estratégia. O método de Nabucodonosor, irmãos, era deportar a nobreza de cada nação conquistada e integrá-la no serviço da Babilônia, para que eles mesmos governassem entre os seus compatriotas, seu povo que havia vindo do mesmo lugar que eles veio, e imprimir, colocar na mente deles, ensinar a cultura que eles aprenderam lá nessa faculdade. Assim, aqueles que se rebelassem, eles teriam que fazer contra o seu próprio povo, contra até mesmo próprios filhos que estavam estudando lá. E o vestibular para entrar nessa faculdade, irmãos, era composto de 3 exames. Primeiro, qualidades físicas e morais. Tinha que ser jovem, sem nenhum defeito e de boa aparência, né? Não precisava fazer uma prova de vestibular, era essa a prova: ser jovem, de boa aparência, né? E sem defeito. A segunda, da linhagem real e de nobres. Tinha que ser da linhagem real e nobres. E terceiro, instruídos em toda a sabedoria, douto na ciência, versado no conhecimento e competente para assistir no palácio. E eles tinham essa característica, Daniel e seus 3 amigos. E eles então foram inseridos nessa faculdade. E eles receberam, irmãos, oportunidades. Ele recebeu a promessa de emprego e de sucesso profissional. No versículo 5 do texto que nós lemos, diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Era um curso intensivo, uma faculdade de 3 anos de um curso intensivo. Durava 3 anos esse processo. Depois disso, eles iriam assistir no palácio, garantia de emprego, né? Eles iam para a faculdade, daquela faculdade ali eles iam sair já empregados,
assistir no palácio, servir ali, né, no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo. Era uma chance de ouro, era tudo que um jovem talvez quisesse, era tudo que um jovem hoje talvez desejasse, um jovem que tem interesse de estudar, de progredir, de crescer, uma oportunidade como essa. E a Babilônia estava dando a esses jovens israelitas essa oportunidade. Era tudo que talvez um pai sonharia para os seus filhos. Mas cuidado, irmãos, cuidado com as oportunidades. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que adianta você ficar rico vendendo a alma para o diabo? Que adianta você ter sucesso, mas perder a sua fé? Por isso que nós precisamos de discernimento para viver. Porque nem todas as oportunidades que surgem diante de nós são oportunidades viáveis a um cristão, alguém que quer se manter puro, íntegro diante de Deus. Daniel, seus amigos, sabia disso. Que adianta você ser famoso, mas não ter vida limpa? Muitas pessoas mantêm a vida dessa forma. Busca sucesso, tem riqueza, progridem, mas não vivem em paz. Perderam a sua alma, mentem, corrompem-se, roubam, matam, morrem para alcançar o sucesso. Muitos destroem a sua própria honra, seu nome. Muitos destroem a sua própria família para chegar ao sucesso, ao topo da pirâmide social. Mas esse sucesso, irmãos, é pura perda. Ele tem sabor de derrota. E o discernimento é que nos dá, irmãos, a percepção para saber quando uma aparente oportunidade ela esconde atrás delas uma sedução de risco, algo que pode ser arriscado demais. Por isso precisamos de discernimento, de sabedoria para isso. E Daniel viveu com clareza, né, de alguns riscos que ele estava correndo ali na Babilônia. Alguns perigos, como as iguarias do mundo. Os jovens, além de ter a melhor faculdade, né, a melhor universidade de graça, né, eles também iriam ter comida, a melhor qualidade de comida e de graça. Era a verdadeira bolsa picanha, de verdade, das melhores comidas. O rei disse: olha, coloca eles para estudar e dei para eles a comida que forem servir para nós aqui, que vai ser servido nessa universidade. Os melhores vinhos, as melhores comidas. Eles não vão ter que trabalhar para seu sustento, trabalhar de dia e estudar de noite, não. Era um curso intensivo, que eles teriam que estudar direto, sem pensarem, né, em outras coisas, mas pensando somente no seu estudo. Deveriam ter que se esquecer que eram judeus, a fim de se tornarem babilônicos, inserir naquela sociedade, naquela comunidade babilônica e naquela cultura. Deveria esquecer que eram servos de Deus e tornar servos de um rei desse mundo. Mas as iguarias da mesa do rei, irmãos, eram comida sacrificada a ídolos. E Daniel tinha discernimento para isso. Daniel sabia que cada refeição que chegava ali, antes de chegar na cantina, na cozinha daquela faculdade, daquela universidade, passava por um ritual de adoração a um deus pagão. E eles sabiam disso. E aí eles dizem: nós não vamos comer, se nós comermos, nós vamos ser participantes desse culto pagão. Eles não queriam se contaminar de forma alguma. Comer aqueles alimentos, irmãos, era ser co-participante desse culto pagão. Os banquetes do mundo são atraentes, mas o mundo, como a Bíblia diz, jaz no maligno. Ser amigo do mundo, o apóstolo João disse,
é ser inimigo de Deus. O mesmo apóstolo diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Paulo vai nos dizer em Romanos 12: não vos amoldeis a este século, não tome a forma desse século, desse mundo. Fuja, meu irmão, fuja dos banquetes que o mundo lhe oferece, os prazeres imediatos do pecado. Eles produzem sofrimento eterno. As alegrias que o pecado oferece, elas são convertidas lá no final em choro e ranger de dentes. Daniel tinha discernimento para isso. Fuja das noitadas, fuja dos lugares que podem ser um laço para a sua vida. Muitos diriam hoje para Daniel: Daniel, você está sendo muito radical, né? Não tem nada a ver, está sendo muito puritano, né? Tu está sendo muito legalista, não tem nada a ver isso. Come essa comida, não tem nada a ver, continua adorando teu Deus e comendo essa comida. Por que criar caso? Tu vai criar caso, confusão, por causa de uma coisa tão pequena como comer um alimento oferecido a ídolos. Talvez muitos diriam isso. Talvez muitos dos próprios judeus, amigos dele, que talvez estavam ali, porque é citado ele e os 3 amigos, mas foi muitos outros que foram levados para lá. E talvez se contaminaram, né? Talvez muitos diziam: por que não colocar esses escrúpulos de lado, né? Não colocar essa santidade toda de lado e comer, né? Pense na influência que tu vai ter lá no palácio, né? De servir ao rei, depois que tu terminar aqui, servir a Babilônia, na influência que tu vai ter, né? Tu vai ser sal, tu vai ser luz lá no meio. Deixe de lado esse teu radicalismo, né? Mas Daniel, irmãos, ele prefere a prisão, ou até mesmo a morte, do que a infidelidade a Deus. Daniel disse: eu prefiro a morte do que pecar ainda que um pouco. Daniel não quis se contaminar. No texto que nós lemos 2 vezes, o texto diz: Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias, com as comidas que lhes eram oferecidas ali. Não fuja das iguarias desse mundo. Fuja daquilo que o mundo mostra que tem boa aparência. Segundo perigo aqui que Daniel discerniu foi da mudança de valores. Observe que quando eles chegaram lá, né, eles tiveram seus nomes trocados. Com isso, a Babilônia queria que eles esquecessem o que? O seu passado. Vamos rasgar a sua identidade. Vocês agora não vão mais se chamar pelo nome que os pais de vocês deram para vocês. Nós vamos dar outros nomes para vocês. A Babilônia queria remover os marcos, arrancar as raízes daqueles jovens. Porque, irmãos, entre os hebreus, o nome era resultado de uma experiência com Deus. Todos aqueles 4 jovens judeus, eles tinham nomes ligados a Deus. Daniel significa Deus é o meu juiz. Deram a ele o nome de Beltesazar, cujo nome significa Bel, proteja o rei, uma divindade daquele povo. Ananias significa Jeová é misericordioso. Passou a se chamar de Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Misael significa quem é como Deus. Deram-lhe o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus, uma outra divindade do panteão religioso daquele povo. Azarias significa Jeová ajuda. Trocaram-lhe o nome para Abednego, cujo significado é servo de Nebo, um outro deus, uma outra divindade daquele povo. Assim seus nomes foram trocados e vinculados às divindades pagãs, Bel, Madruque, Vênus e Nego. Os caldeus, irmãos, queriam varrer o nome de Deus do coração
daqueles jovens, querer arrancar aquilo que tinha de Deus no coração deles. Nós vamos dar para você um novo nome, uma nova identidade. O nome de vocês vai ter um novo significado. A Universidade da Babilônia queria tirar a convicção de Deus na mente de Daniel e dos seus amigos e plantar neles, irmãos, novas convicções, novas crenças, novos valores. Por isso mudaram os seus nomes. Muitos crentes teriam caído nessa teia tão facilmente. Muitos se envolveram ou se envolvem de tal maneira que perdem a referência, mudam seus marcos, abandonam suas convicções, transgridem com aquilo que é valor absoluto da palavra de Deus. Muitos jovens, quando estão em algum lugar, esquecem de quem são, esquecem que a sua verdadeira identidade é cristã, é filho de Deus, que serve a Deus. E aí, quando estão lá, fora dos olhos dos outros, agem como filhos do diabo. Daniel e seus amigos estavam longe do templo, longe da sua terra, longe dos seus pais, longe do olhar dos sacerdotes, dos profetas. Mas a sua identidade cristã estava gravada em seu coração. A sua identidade de filhos de Deus não foi arrancada da sua mente e do seu coração. Até lhes deram outros nomes, passaram a chamar por esses nomes, mas eles relembravam todo dia: meu nome é Daniel, meu nome é Misael, Azarias, e significa isso, isso e isso. Meus irmãos, a Babilônia tentou. Eles discerniram que a maior batalha que estava travada era a batalha da mente. Não era uma luta para a preservação da vida deles ali, mas era uma guerra para se manterem firmes na fé. E é isso, irmãos, o mundo quer nos fascinar, nos atrair, principalmente os jovens, para que vocês esqueçam de Deus, para que vocês esqueçam de quem vocês são, lá onde vocês estiverem. Daniel e seus amigos não permitiram que o ambiente, as circunstâncias, as pressões externas ditassem a sua conduta, porque o ambiente era o pior possível, uma nação pagã, de idolatria, né? As circunstâncias, longe de casa, da família, longe dos parentes, num país de língua diferente, as pressões muito grandes, as pessoas pressionando: você tem que aprender a falar o nosso idioma, comer a nossa comida. Havia pressões, e eles não permitiram que isso ditasse a conduta deles. Eles não seguiram o curso, eles não foram Maria vai com as outras, mas preferiram manter-se fiéis a Deus. Eles se firmaram na verdade, batalharam pela defesa da fé, mantiveram a sua consciência limpa. Eles tiveram, irmãos, viram ali os perigos que podem ter, as ofertas vantajosas. Muitos judeus se dispuseram a aceitar as ofertas generosas da Babilônia. Pensaram: é melhor esquecer Sião. Nós já estamos aqui mesmo, vamos esquecer Jerusalém, vamos esquecer aquela vida lá, vamos esquecer a palavra de Deus, vamos esquecer, as coisas que nós aprendemos lá. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. A Bíblia já não serve mais para nós estamos longe do templo. Agora estamos no estágio bem mais elevado, vamos estudar as ciências desse novo país. Além do mais, a Babilônia oferecia riqueza, prazeres, e Jerusalém era muito, repressora, tinha muitos limites: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E é isso, irmãos, que o mundo tenta passar: ser crente é muito chato, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
né? Você não pode ir a determinados lugares. E aí ele diz, você pode, aqui no mundo você pode fazer de tudo. Jesus diz, a porta realmente é larga, o caminho é espaçoso, mas conduz à perdição. Conduz à perdição. A lei de Deus, talvez eles pensassem, era muito rígida. Tem muitos preceitos. E assim muitos preferiram a Babilônia. Daniel e seus amigos, não. Eles preferiram manter-se fiéis a Deus. Eles não disseram, olha, tudo é relativo. Não. Eles não pensaram dessa forma. Os outros disseram, tudo é relativo. Não tem nada não, você assistir o que você quiser, vídeos pornográficos, quando você estiver só com seus celulares. Não tem nada, seu celular está cheio, apenas não tem um louvor no seu celular, só músicas que não são louvores, músicas que não edificam, não tem nada, e encha, tudo é relativo, é relativo. Isso não vai corromper, são coisas sutis que corrompem. E aí as pessoas, a música não corrompe, música não traz uma mensagem que deturpa. Eu estava lá na escola outro dia e tem um bar lá perto, e uma música rolando, e eu pensando nisso aqui. E a música era Leandro e Leonardo, conheci pela voz. E aí dizia, festa na roça é pra lá de bom, o sanfoneiro é que comanda o som, a gente dança a morda sertaneja, tomando cerveja, comendo batom. À meia-noite nada é proibido, mulher casada troca de marido. O engraçadinho apaga o lampião, amassar mamão fica mais divertido. Não tem nada a ver isso, irmãos. Será? Será que é relativo? Não tem nada a ver. Eu não estou dizendo que a gente não deva ouvir uma música que não tem um cunho cristão, mas que fale da natureza, que fale da beleza de Deus, a criação, né? Que não é composta por um cristão. Há muita música que se diz cristã também que não é nem para se ouvir. Mas por que não fazer uma seleção boa? Meu celular, eu tenho não sei quantas músicas aqui, mas não tem uma sequer que não seja de cunho cristão e bem selecionada. Não tem uma sequer. Pode ter que veio de algum grupo, mas baixado na minha galeria, que eu baixei, que eu coloquei, não tem uma. Eu aprendi a arranhar as cordas de violão, não aprendi a tocar sequer uma música que não seja uma música que eu não possa cantar na igreja, ou que eu não possa cantar no meio do povo ou tocar que vai falar do amor de Deus. Não tem uma sequer. Talvez lá era essa a luta maior de Sadraque, Mesaque e Abednego, lutar contra a cultura. Não tem nada a ver, é relativo, não deturpa. Coma a comida sacrificada a ídolos, beba o vinho do rei, não tem nada, né? Daniel, irmãos, não se entregou, ele não negociou seus valores, ele não se corrompeu, ele não se mundanizou, ele teve coragem para ser diferente, mesmo quando foi pressionado a ser contrário, a dizer, vai por essa direção. Ele sabia que essa direção era a direção a se seguir, e é essa direção que ele estava determinado a seguir. Mesmo quando não era vigiado, mesmo quando não estava ali correndo risco de perder a sua própria vida, ele não negociou. Preferiu ser jogado numa cova de leões mais tarde do que negociar os seus valores. Seus amigos preferiram ser jogados dentro da fornalha de fogo do que negociar seus valores. Deus não livrou Daniel do perigo, mas livrou no perigo. Livrou quando eles estavam em perigo. Então, irmãos, eles não se corromperam, eles tinham consciência de que pertenciam a Deus, e os valores celestiais de Deus são diferentes dos valores desse mundo. São diferentes. Mesmo cercado por uma Babel de outras vozes dizendo, faça isso, faça aquilo, é isso aqui que é o correto, é isso aqui que dá prazer, é isso aqui que dá alegria. Eles preferiram ser orientados pela voz de Deus.
resistiram sempre aos interesses da Babilônia. Resistiram. Quando esses se chocavam com os interesses do reino de Deus, ele dizia: eu prefiro os interesses do reino de Deus. E eu queria que, irmãos, finalizar essa mensagem fazendo aqui algumas aplicações. Gostaria de destacar aqui 2 gravíssimos perigos quando o povo de Deus se encontra na Babilônia. Porque na verdade esse mundo é a Babilônia, é uma simbologia da Babilônia. Aquele povo estava ali, mas ali não era a sua pátria. Nós estamos nesse mundo, mas esse mundo, nós não somos desse mundo, o próprio Cristo diz. Nós somos peregrinos aqui, a nossa pátria é superior, a nossa pátria é a Nova Jerusalém. Vivemos aqui, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que conviver com as pessoas, mas temos que não nos deixar ser corrompido pela cultura desse mundo, pelo sistema desse mundo. Não relativizar as coisas e dizer, não tem nada a ver. Aquilo que deturpa, aquilo que vai contra, que choca contra os interesses do reino de Deus tem a ver. E há alguns perigos. Primeiro, é de perder a sua identidade. De perder a sua identidade. Ao aprenderem uma nova cultura, uma nova língua, conviverem no ambiente do palácio, terem seus nomes substituídos, serem preciso a fazer tudo aquilo, era preciso também que eles tivessem um esforço diário para lembrar de quem eles eram e de quem eles criam. Irmão, nós precisamos também da mesma forma fazer um esforço diário para lembrar quem eu sou, quem nós cremos, a quem servimos diante desse mundo, diante dessa cultura, diante dos interesses do mundo que a cada vez mais vem nos impor para nós sanções e condições que possam nos afastar de Deus. Portanto, cuidado. De forma semelhante, irmãos, nós corremos diariamente o mesmo perigo que Daniel e seus amigos. Uma das mais nocivas estratégias do inimigo é quebrar a nossa identidade em Cristo Jesus. É esquecer quem nós somos quando estamos fora desse ambiente. Às vezes eu digo para o Samuel, quando ele vai sair para algum lugar, lembra quem tu é. Lembra quem tu é, que tu é crente. Se comporta como tal. É isso, irmãos, que vocês jovens têm que se lembrar. Há muitos que quando mudam de escola, principalmente no nosso contexto aqui, do nosso município, sai da escola municipal, vai para a rede estadual. Enquanto está na rede municipal, que ele conhece os amigos, sabe quem são os bons, os ruins, mas lá vem pessoas de várias escolas diferentes. E lá muitos se perdem. Se envolvem com prostituição, com drogas, com vícios. Muitos. O Gerson até me contou o caso de um dos colegas dele lá, aqueles que foi se envolver com outras pessoas lá que usavam droga e acabou usando droga. E até foi preso algumas vezes. Porque muitos esquecem sua identidade. Quem são? Esquece. Uma das mais nocivas estratégias do inimigo é essa. É essa. Quebrar a nossa identidade em Cristo Jesus. Portanto, lembre-se diariamente quem você é, em quem você crê. Temos que lembrar, irmãos, diante das circunstâncias, até mesmo das decisões que vamos tomar, temos discernimento. Daniel, ele teve discernimento com seus amigos, dos perigos que tinham ali. Comer comida sacrificada a ídolos, aproveitar e comer as iguarias ali, que eram todas sacrificadas. Mudar o nome, nós podemos esquecer quem nós somos. Meu nome é Daniel, Deus é o meu juiz, e agora me deram aqui um nome, Beltesazar, e quer dizer outra coisa. Eu não posso esquecer quem eu sou. Segundo perigo, irmãos, é de encantar-se com a Babilônia, de encantar-se com ela, né? Eles foram levados para viver no palácio onde tinha muito esplendor,
imoralidade e poder. Teriam acesso a todas as iguarias, as bebidas da mesa real, bem como todo conhecimento disponível. Está numa faculdade, tudo de graça, até a comida, até o lanche, né? Na faculdade do maior império do mundo, é como estudar hoje em Harvard. E sair de lá e já ter um emprego direto na Casa Branca. Quem não queria? Muito tentador, né? Não é difícil encantar com os ambientes, que tudo brilha, que tudo parece ser festa. Esse mundo é encantador, fascina, nos atrai. Somos atraídos, irmãos, por as coisas desse mundo. Cuidado, abra os seus olhos e lembre-se de que você é peregrino em terra estranha. Lembre, diga não àquilo que não cabe na vida de um filho de Deus. Guarde seu coração no temor do Senhor, o único e verdadeiro Deus. Não se encante com a Babilônia. Não se encante com esse mundo, pois ele passará. Amém? Glória ao nosso Deus, glória ao Senhor.